de hoje é bacana. Nós vamos falar sobre tipos de fração. Um recorte daquela big aulona 40 minutos que nós já falamos aqui e o endereço dela da playlist sobre frações está aqui na descrição do nosso vídeo. Então fica conosco que a aula é bacana. Aproveita que tu tá aqui, deixa um joinha e inscreva-se no canal. É importante. Aqui você encontra historinha infantil contada pela tia Rê, matemática prática e um pouquinho de tecnologia na educação. E eu vou deixar um spoiler aqui sobre as historinhas da tia Rê. Ela sempre começa o vídeo assim: a titia tá morrendo de saudade. Mas vamos lá, pessoal, bora para a aula. Pessoal, um breve recorte daquilo que nós já trabalhamos e falamos já bastante sobre fração lá no aulão de 40 minutos. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Então, olha só, pessoal, chovendo molhado. Falamos bastante já sobre essa representação. E como exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponderá a 1/8 do seu total. Ou seja, se a gente pegar a pizza e dividir em 8 partes, observa aqui como uma figura muito bem ilustrada. Se a gente retirar apenas um pedaço dessa pizza, vai corresponder então a uma fração, uma parte do inteiro, que nós chamamos nesse caso aqui de 1/8. Ainda com um exemplo ilustrado, observe aí o fundo da nossa tela. Se eu como 5 fatias, posso dizer que comi 5/8 da pizza. Então observe aí com a parte ilustrada como fica bacana para entender essa situação aí e fechar de uma vez essa nossa parte ilustrada do que é uma fração. Os recursos, conceitos e tudo mais, volta lá, descrição do vídeo ao longo de 40 minutos, tu vai rever tudo isso aí que nós estamos falando aqui de uma maneira mais rápida, recortada. Observe a figura, dividida novamente em 8 partes, por isso o denominador corresponde ao número 8. E as fatias aí, vamos dizer assim, ó, o enunciado conta que comi, que na verdade não comi, pessoal, é só o enunciado, são 5. Então observa lá, a fração composta, numerador 5, que é a parte utilizada, e denominador 8, que é a parte do todo. Ok? Bora lá. Tipos de fração. Começamos então com fração própria. Bora lá. Teoria. Base. São frações que o numerador é menor que o denominador, ou seja, representa um número menor que o inteiro. Então olha só, sempre que a fração for própria, vocês vão poder operar a divisão de 2 por 5, como nesse exemplo, e sempre será um número menor do que o inteiro. Então olha só, numerador 2, denominador 5. Olha o nosso outro exemplo, numerador 3, denominador 4. Pronunciamos assim de maneira correta essas duas situações aqui, 2/5 e 3/4. Então olha só, frações próprias. Na tela, fração imprópria. São frações em que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Pessoal, é a situação inversa da fração própria. Se a fração própria, cujo numerador é maior e esse número é menor do que o inteiro, aqui é o inverso. Sendo o numerador maior que o denominador, sempre essa operação aí, ó, 3 dividido por 2, nessa fração descrita, sempre será um número maior do que o inteiro. A mesma coisa para o exemplo que seguimos aí com 8/5. Olha só. Numerador, novamente, maior do que denominador. Esse número, se você operar aí 8 dividido por 5, com certeza dará mais do que um inteiro. Então, olha só, tentar ilustrar e recordar um pouquinho lá do nosso aulão de 40 minutos. Pego aqui a fração 3/2. O que isso quer dizer? Contei lá no aulão. Se o numerador é maior do que o denominador, é porque essa situação aqui, ó. De novo, hein, pessoal? Vamos usar a imaginação, desenho sempre realizado com pedaços iguais. Lembra lá? Quem assistiu o aulão vai se lembrar disso aqui. Na verdade, aqui eu tenho mais de um pedaço que foram divididos em 2. Isso quer dizer que, ilustradamente, nós temos
né, utilizado um inteiro dessa situação lá na aulona, 40 minutos, nós falamos sobre chocolate, que a aula fica muito mais gostosa. Situação em que um chocolate todo, que equivale-se a 2 pedaços, que foi dividido em 2 partes, comprometido aí, né, comido inteiro, e da segunda unidade foi consumido uma parte. Então, isso equivale a exatamente meio chocolate, né? A fração 1/2. E observa só, da maneira ilustrada nós conseguimos entender uma fração imprópria. Lembra lá? Aulão completo? Denominadores iguais, conservamos ele e operamos no numerador. 2 mais 1, 3. E olha só, de uma maneira ilustrada, conseguimos falar sobre o que é uma fração imprópria. Chamamos de fração aparente. O próprio nome já diz, né? São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador. Ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Pegadinha. Observa aqui pelo exemplo que deixei para nós. 8/4. Olha só a pronúncia. É de fração. Só que observe que, lembra lá? Recordação. 8 dividido por 4. Opa! 2. A mesma coisa se repete no exemplo ao lado. 6/2. Opera aí. 6 dividido por 2, 3, mais um número inteiro. Então, a fração aparente, o nome já diz, é uma fração cujo embutido está um número inteiro. Agora, fração mista. Essa é bacana. Eu gosto dessa. É constituída por uma parte inteira e uma fracionária, representada por números mistos. Pessoal, ó, pulo do gato. Se você trocar esse E por mais, vocês vão entender daqui a pouco que fica, ó, simples de resolver a situação. Vamos lá. Por que mista? Porque olha lá, conforme o enunciado, ela traz uma parte inteira. Recordação do que eu contei lá da fração imprópria, pessoal. Foi retirado um pedaço inteiro consumido, usado, utilizado, pintado, ou seja, saiu um pedaço inteiro da parada e sobrou quem? A parte que está fracionada. Na verdade aqui, pessoal, vou esticar um pouquinho do assunto e vou demonstrar para vocês por que essa fração aí dita 1/2 é igual ao 8/6. Pulo do gato, simples assim. Memória fotográfica nisso aqui, porque vai precisar lá no futuro. 6 vezes 1, eu sempre faço assim. O denominador multiplica a parte inteira. Então, de novo, 6 vezes 1, 6. Somado ao numerador, é sempre assim que faço. Então, aqui eu vou somar e eu vou encontrar 8. 8 que? Sexto, porque o denominador se mantém. Achou legal? Ficou na dúvida? Dá um pause no vídeo, abra sua calculadora e experimente dividir 8 por 6. Vai guardar esse númerozinho e vamos lá. Vou limpar a tela para dar uma clareada aqui e vou explicar isso aqui de maneira ilustrada. Retornando, pessoal, observe que eu deixei aqui no cantinho esquerdo 2 desenhos relacionados com como se fosse aí. Use a imaginação. 2 chocolates divididos em 6 partes. De novo, por que eu digo que a mista remete direto à imprópria? Olha só, o pedaço inteiro. Isso com certeza será um inteiro mais a fração. Lembra lá do comecinho, quando eu contei para vocês guardarem aí a troca do E pelo mais? Essa situação da fração mista, que sempre vai ser um número maior do que o inteiro. Deixa eu ver uma olhada, pessoal. Fração imprópria disfarçada de fração mista. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi consumido, olha lá, ó, uma parte inteira, representada pelo número 1 fora da fração, seguida de quem? De mais 2 pedacinhos equivalente a 2/6. Ficou curioso? Experimenta aí, pessoal. Faça a divisão aí, ó. Dá um pause no vídeo, abra a calculadora e faça 8 dividido por 6. Anota aí o número
e confere com a fração mista. Experimente aí, ó. Lembra da dica? Adiciona aí 2/6, ou seja, 2 dividido por 6, anota o número e soma 1. Faça a comparação para ver se isso realmente é verdade, se elas são iguais. E é o assunto do próximo slide. Esse então, redundância, né, de tudo que nós já falamos até aqui sobre fração. Fração equivalente, o próprio nome também diz. São frações que, operacionado algum tipo de macete na matemática que nós chamamos de simplificação, elas continuam equivalentes. Ou seja, o valor, o resultado é o mesmo. Muda a cara, né? Muda-se o visu, mas o valor é o mesmo. Observa lá, 8/6, se passar por esse processo que contei para vocês de simplificação, tornará-se a fração 4/3. Recordando, pessoal, lá do aulão que toda hora eu falo para ver se tu assiste. Vale a pena. Olha só, lá nós contamos muito isso aqui, né? Só tá valendo, pessoal, se usar a regra corretamente. Tudo que fizer no numerador tem que fazer também no denominador, senão não rola equivalência. Observa só, usa a imaginação e aquilo que vocês já estão craques para deduzir o que aconteceu para sair da situação número 8 e chegar até o 4. Bingo! Foi dividido por 2. E se eu dividir por 2 o numerador, já gravou, né? Temos que fazer idem no denominador. 6 dividido por 2, 3. De novo, abra a calculadora e faça 8 dividido por 6, anote o valor e faça 4 dividido por 3. Compare e verá que realmente elas são equivalentes. Pessoal, é isso aí. A nossa aula de hoje foi sobre tipos de fração. Se tu curtiu, aquele like, não esqueça de inscrever-se no canal. Fique em casa.